Se sua fé esfriou, isso não começou grande, começou pequeno. Eu vou te dar um teste de 20 segundos, e se você tem esse sinal, sua vida espiritual está sendo drenada neste exato momento. E no final, eu vou te mostrar o passo mais simples para fechar essa porta hoje. Não é condenação, é diagnóstico com solução, porque o que mata a fé não é o pecado escandaloso, é a indiferença silenciosa. Você já percebeu que existe uma diferença brutal entre estar ocupado e estar distraído de Deus? Existe uma diferença entre estar cansado e estar frio. E o primeiro sinal de que sua fé esfriou não aparece num escândalo moral. Não aparece numa queda pública. Aparece numa coisa muito mais sutil, muito mais perigosa, e a Bíblia chama isso de mornidão. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, Jesus fala para a igreja de Laodiceia palavras que cortam como espada. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Presta atenção nessa palavra. Jesus não disse que preferia que eles fossem apáticos. Ele disse que preferia que fossem frios ou quentes, mas não mornos. Porque o morno é aquele que está presente, mas ausente. Está na igreja, mas não está com Deus. Canta, mas não adora. Ora, mas não clama. Então aqui está o teste de 20 segundos, e seja honesto comigo agora. Quando foi a última vez que você orou e sentiu Deus perto? Não porque alguém orou por você, não porque estava num culto cheio de unção, mas sozinho, no teu quarto, no teu carro, na tua casa. Quando foi a última vez que a presença de Deus te tocou de verdade? Se você está tentando lembrar, se está procurando na memória, esse é o sinal número 1. A indiferença espiritual já entrou. Eu não estou falando de frieza total. Não estou falando de apostasia. Estou falando daquele crente que ainda vai à igreja, ainda lê a Bíblia de vez em quando, ainda ora antes das refeições, mas perdeu o fogo, perdeu a fome, perdeu a expectativa. E o mais perigoso é que isso acontece devagar, tão devagar que você nem percebe. Hoje você pula um dia de oração. Amanhã você lê a Bíblia correndo. Depois de semana você está no culto, mas sua mente está no trabalho, nas contas, nos problemas. Mateus 24, versículo 12, Jesus profetizou sobre os últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa palavra não foi para o mundo, foi para a igreja. Foi para você que um dia chorou na presença de Deus. Para você que um dia jejuava buscando a face dele. Para você que testemunhava com ousadia. Mas agora, sei lá, parece que a chama apagou. E você nem sabe quando isso aconteceu. Comenta aqui embaixo de qual estado você está assistindo esse vídeo, porque eu quero que você saiba que não está sozinho nessa luta. Tem gente no Brasil inteiro passando pelo mesmo teste, e Deus está levantando uma geração que vai escolher voltar ao primeiro amor. Mas para voltar, você precisa reconhecer que saiu. Para reavivar, você precisa admitir que esfriou. E esse é o primeiro passo, o mais difícil, mas o mais libertador. Sabe qual é a mentira que o inimigo coloca na sua mente? Ele diz assim: você ainda ora, você ainda vai à igreja, você está bem. Mas Deus não mede tua espiritualidade pela frequência nos cultos. Ele mede pela intimidade, ele mede pela sede. E quando você perde a sede, quando você consegue passar dias sem buscar a Deus de verdade e não sentir falta, isso é mais que cansaço. Isso é sintoma de que algo precisa ser tratado agora. O sinal número 1 da fé esfriada é a indiferença espiritual. É quando você não sente mais nada ao ouvir a palavra. É quando o louvor não te toca. É quando a oração virou rotina mecânica. É quando você fala de Deus, mas não fala com Deus. E eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te acordar. Porque Deus está chamando você de volta. Ele está estendendo a mão. Mas você precisa reconhecer que precisa voltar. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como isso acontece, por que acontece e o que você pode fazer hoje mesmo para reverter isso. Porque a boa notícia é que Deus não desistiu de você. A chama pode estar fraca, mas não apagou. E com um sopro do Espírito Santo,
Tudo pode mudar. Fica comigo até o final, porque o que vem agora vai te dar a solução prática que você está precisando. Agora eu vou te mostrar como a indiferença espiritual se manifesta no dia a dia e você vai se identificar com pelo menos um desses sinais. Porque ela não vem de uma vez. Ela vem em pequenas doses, em pequenas escolhas, até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais o crente que você era. Presta atenção nesses exemplos práticos, porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. Primeiro exemplo, a oração mecânica. Você ainda ora, mas não espera resposta. Você fala com Deus como quem cumpre protocolo, como quem bate ponto. Levanta de manhã, faz aquela oração de 2 minutos e segue o dia. Ora antes de comer, mas sua mente já está pensando no trabalho. Ora antes de dormir, mas é aquela reza decorada, aquela fórmula pronta. Cadê aquele tempo em que você entrava no quarto, fechava a porta e ficava ali até sentir que Deus te ouviu? Segundo exemplo, a leitura bíblica sem fome. Você abre a Bíblia, lê um capítulo, fecha e não lembra de nada. Não porque você é esquecido, mas porque você leu sem expectativa. Leu por obrigação, leu para marcar no plano de leitura, leu para não se sentir culpado. Mas cadê aquela fome de entender o que Deus está falando? Cadê aquele momento em que um versículo saltava da página e tocava teu coração como revelação? Terceiro exemplo, os cultos sem expectativa. Você vai à igreja, mas já sabe como vai ser. Já conhece as músicas, já sabe o estilo do pregador, já prevê quando vai terminar. Você está presente no corpo, mas ausente no espírito. Enquanto o povo ao teu redor chora, você está de braços cruzados. Enquanto outros levantam as mãos, você olha para o celular. Não é rebeldia, é pior, é indiferença. É quando você não espera mais que Deus se mova. Smith Wigglesworth, aquele gigante da fé que via milagres impossíveis acontecerem, pregava algo que corta o coração. Ele dizia que o maior perigo para a igreja não são os incrédulos lá fora, são os crentes mornos lá dentro. Ele falava de pessoas que conhecem a doutrina, mas perderam o relacionamento. Que sabem citar versículos, mas não sabem clamar. Que defendem a fé, mas não vivem na presença. Wigglesworth contava que em seus cultos, ele parava tudo quando percebia frieza no ambiente. Ele não continuava pregando para a plateia morta. Ele confrontava, ele convocava ao arrependimento, ele esperava até que o fogo voltasse. Porque ele entendia que Deus não se move onde há acomodação religiosa. Deus se move onde há fome, onde há quebrantamento, onde há gente que ainda acredita que o impossível pode acontecer. Se você já sentiu isso que estou descrevendo, deixa um amém nos comentários. Porque eu quero que você saiba que reconhecer não é fracasso, é maturidade. É honestidade diante de Deus. E quando você é honesto, o Espírito Santo pode trabalhar. Mas enquanto você finge que está tudo bem, enquanto você mantém a máscara da espiritualidade, nada muda. Outro exemplo devastador é quando você perde a sensibilidade ao pecado. No começo, quando você caía, você chorava. Você se arrependia, você sentia o peso. Agora você peca e continua como se nada tivesse acontecido. Você mente e não sente remorso. Você assiste coisas que você sabe que não deveria e não sente mais a convicção do Espírito Santo. Sua consciência está cauterizada e isso é um dos sinais mais perigosos da fé esfriada. E tem mais. Quando foi a última vez que você testemunhou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você teve coragem de falar do Evangelho no trabalho, na faculdade, na família? Você que um dia era ousado, hoje está calado. Você que um dia ardia de paixão pelas almas, hoje passa dias sem nem lembrar que as pessoas ao seu redor estão indo para o inferno. A indiferença te roubou a urgência e talvez o exemplo mais doloroso de todos, você não sente mais falta de Deus. Tem gente que passa a semana inteira sem orar de verdade e não sente falta. Passa dias sem ler a palavra e não sente o vazio. Fica longe da igreja e não sente saudade da presença. Isso não é liberdade, é sintoma de doença espiritual. É como alguém que perdeu o paladar e não sente mais o gosto da comida. Esses exemplos não são para te destruir, são para te despertar, porque você ainda tem tempo de voltar.
você ainda pode reavivar o que está morrendo. Mas para isso, você precisa parar de justificar, parar de comparar com outros crentes e olhar para você mesmo com honestidade diante de Deus. E no próximo minuto, eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece, qual é a raiz dessa indiferença. Agora, você precisa entender por que isso acontece, porque se você não conhece a raiz, você vai tratar só os sintomas. E eu vou te revelar algo que vai te chocar. A indiferença espiritual não começa com um grande pecado. Ela começa com pequenas negligências que você nem percebe. O inimigo não vai chegar para você e dizer, abandona a tua fé. Ele vai sussurrar, descansa um pouco, você merece. A primeira raiz da indiferença é a distração progressiva. O mundo não para de te puxar. Notificações no celular, compromissos intermináveis, preocupações financeiras, relacionamentos complicados. E no meio de tudo isso, a oração vai sendo empurrada. A leitura bíblica vai ficando para depois. O jejum vira algo do passado. E quando você percebe, já faz semanas que você não teve um encontro real com Deus. Marcos capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus conta a parábola do semeador. E outros são os que foram semeados entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Presta atenção. Jesus não disse que o pecado sufoca a palavra. Ele disse que os cuidados deste mundo sufocam. Você pode não estar em pecado grave, mas estar sufocado de preocupação. Você pode não estar em rebeldia, mas estar distraído demais para ouvir Deus. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que não precisa te derrubar com escândalo. Ele só precisa te manter ocupado demais para buscar a presença. Te manter ansioso demais para descansar em Deus. Te manter conectado demais com o mundo para te desconectar do céu. Deixa teu nome aqui nos comentários para eu orar por você. Porque eu sei que muita gente assistindo isso agora está vivendo sufocada. E Deus quer te libertar dessa pressão, mas você precisa escolher priorizar Ele de novo. Você precisa dizer não para algumas coisas para dizer sim para a presença dEle. A segunda raiz é a familiaridade com as coisas sagradas. Quando você cresceu na igreja, quando você ouve a palavra todo domingo, quando você já conhece todas as histórias bíblicas, existe um perigo enorme. O perigo de achar que você já sabe tudo. O perigo de ouvir sem ouvir, de cantar sem adorar, de estar presente sem estar entregue. A familiaridade mata a reverência. Foi isso que aconteceu com os filhos de Eli em 1 Samuel capítulo 2. Eles eram sacerdotes, lidavam com as coisas sagradas todos os dias, mas perderam o temor. Eles conheciam o ritual, mas não conheciam a Deus. E o texto diz que eles não se importavam com o Senhor. Familiaridade sem intimidade gera frieza. Religião sem relacionamento gera morte. A terceira raiz, e essa é profunda, é o desânimo acumulado. Você orou por aquela cura e não veio. Você jejuou por aquele milagre e não aconteceu. Você clamou por aquela porta e ela não abriu. E aos poucos, sem perceber, você começou a duvidar. Não da existência de Deus, mas da proximidade dele. Não da capacidade dele, mas da vontade dele de agir na sua vida. E o inimigo aproveita essa brecha para plantar a semente da incredulidade. Ele sussurra: será que Deus te ouve mesmo? Será que ele se importa com você? Olha quantas vezes você orou e nada mudou. E quando essa dúvida entra, a oração perde a fé, o louvor perde a expectativa, e você entra num ciclo de frieza espiritual que só se quebra com uma decisão radical de voltar. Mateus 24, versículo 12, Jesus profetizou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa palavra é para hoje. A pressão do mundo está aumentando. A maldade está se multiplicando. As notícias são cada vez mais pesadas. Os ataques espirituais são cada vez mais sutis. E no meio de tudo isso, muitos crentes estão esfriando sem perceber. Mas presta atenção no que Jesus não disse.
Ele não disse que todos esfriarão. Ele disse que muitos esfriarão. Isso significa que existe um remanescente que vai se manter aquecido. Existe uma geração que vai escolher buscar a Deus mesmo quando o mundo está em chamas, e você pode ser parte desse remanescente. Mas para isso, você precisa entender que a batalha é real. O inimigo está trabalhando para te fazer dormir espiritualmente, para te fazer acomodar, para te convencer de que você não precisa de tanto fogo assim, que você pode ser um crente moderado, equilibrado, sem radicalismo. Mas a verdade é que nos últimos dias não existe meio termo. Ou você está quente ou está esfriando. E se você está esfriando, é hora de reagir. Agora que você entendeu por que isso acontece, eu vou te mostrar o diagnóstico mais profundo. Vou te ensinar a diferenciar o que é ataque espiritual, o que é negligência sua e o que é até um teste de Deus. Porque nem toda frieza tem a mesma origem, e você precisa saber identificar para aplicar o tratamento certo. Agora eu preciso te ensinar algo que vai mudar tua maneira de enxergar o que você está vivendo. Nem toda frieza espiritual tem a mesma causa. Existe diferença entre estar sob ataque, estar negligente ou estar sendo testado por Deus. E se você não souber identificar, vai aplicar o remédio errado. Então presta muita atenção porque isso aqui é revelação pura. Primeiro, vamos falar do ataque espiritual. Tem momentos em que a frieza não vem de você, vem contra você. O inimigo lança dardos de desânimo, de dúvida, de apatia. Você acorda sem vontade de orar. Você sente um peso quando tenta ler a Bíblia. Você entra no culto e parece que tem uma parede entre você e Deus. Isso não é falta de fé, é guerra espiritual. Efésios 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O inimigo sabe que se ele conseguir te afastar da presença, ele te neutraliza. Então ele investe pesado para criar essa distância. Como você identifica que é ataque? Simples. Quando você quer buscar a Deus, mas sente uma resistência sobrenatural. Quando você tenta orar e vem 1000 pensamentos na cabeça. Quando você abre a Bíblia e sente sono instantâneo. Quando você está no jejum e as tentações se multiplicam. Isso não é coincidência, é estratégia demoníaca. E a solução não é desistir, é resistir. Agora vamos falar da negligência. E aqui dói mais, porque a culpa é sua. Negligência é quando você escolhe outras coisas no lugar de Deus. Quando você tem tempo para a rede social, mas não tem tempo para a oração. Quando você assiste 3 horas de série, mas não consegue ler um capítulo da Bíblia. Quando você vai para a balada no sábado, mas no domingo está cansado demais para ir ao culto. A negligência não é um ataque de fora, é uma escolha de dentro. E o pior é que ela vem disfarçada de coisas normais, de coisas legítimas. Você diz: eu preciso descansar, eu preciso me divertir, eu preciso viver minha vida. E está tudo certo nisso, desde que Deus não fique em último lugar. O problema é quando o descanso vira preguiça espiritual, quando o lazer vira a idolatria do prazer. Provérbios 6, versículos 10 e 11 falam sobre isso. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza como um que anda a caminho e a tua necessidade como um homem armado. Negligência espiritual traz pobreza de presença. E quando você fica pobre de Deus, você fica vulnerável a tudo. Como você identifica que é negligência? Quando você olha a tua agenda e vê que você teve tempo para tudo, menos para Deus. Quando você confessa que não orou, mas passou horas no celular. Quando você reclama que não cresce espiritualmente, mas não faz nada para mudar. Negligência dói de reconhecer, mas é libertador quando você assume. Porque se o problema é você, a solução também pode ser. E agora vem o mais difícil de entender. Tem momentos em que a frieza que você sente é um teste de Deus. Não é ataque, não é negligência, é um deserto permitido por Deus para te amadurecer. É quando Deus se esconde não porque te abandonou, mas porque quer que você o busque com mais intensidade. É quando Ele silencia não porque não te ama,
mas porque quer ensinar você a confiar sem ver. Jó passou por isso. Ele era justo, temia a Deus, e mesmo assim enfrentou um deserto brutal onde parecia que Deus estava distante. Davi passou por isso. Ele chorava nos Salmos dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Pedro passou por isso. Depois de negar Jesus 3 vezes, ele deve ter sentido o vazio mais doloroso da vida dele. Mas em todos esses casos, o deserto não era o fim, era preparação. Se isso tocou teu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque tem gente que está no deserto achando que Deus desistiu dela, quando na verdade Deus está forjando um caráter mais profundo. Tem gente que está confundindo teste com abandono. E essa palavra pode ser a diferença entre desistir e perseverar. Como você identifica que é um teste de Deus? Quando você não está em pecado, não está negligente, mas mesmo assim sente o silêncio de Deus. Quando você ora, jejua, busca, e parece que o céu está fechado. Quando você lê a palavra, mas não vem revelação. Nesses momentos a tentação é achar que Deus te esqueceu. Mas a verdade é que Ele está te ensinando a andar por fé, não por sentimento. O teste não dura para sempre. O deserto tem prazo. E quando você sai dele, você sai mais forte, mais maduro, mais dependente de Deus. Mas você precisa passar sem desistir. Você precisa continuar orando mesmo sem sentir. Precisa continuar buscando mesmo sem ver resultado imediato. Porque Deus está observando se você o ama pelo que Ele é ou só pelo que Ele te dá. Então agora você sabe, ataque se resiste com guerra espiritual. Negligência se corrige com arrependimento e disciplina. Teste se atravessa com perseverança e fé. E o próximo passo é te ensinar exatamente como você começa a sair dessa frieza hoje mesmo. Vou te dar o primeiro passo prático de correção, e é o mais poderoso de todos. Agora eu vou te dar o primeiro passo para sair dessa frieza, e é o mais difícil, mas também o mais libertador. O primeiro passo não é jejuar mais, não é orar mais, não é ir para mais cultos. O primeiro passo é reconhecer diante de Deus que você esfriou. É tirar a máscara, parar de fingir e ser brutalmente honesto sobre o estado da tua vida espiritual. Sabe por que isso é tão difícil? Porque reconhecer é admitir que você falhou. É olhar no espelho e ver que você não é aquele crente que você finge ser. É confessar que você está longe, que você está morno, que você está vivendo uma fé de aparência. E o orgulho odeia isso. O ego resiste com todas as forças. Mas enquanto você não quebrar, Deus não pode restaurar. 1 João capítulo 1, versículo 9, é uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Presta atenção na condição. Se confessarmos, não se escondermos, não se justificarmos, não se compararmos com outros. Se confessarmos. Confissão não é falar para Deus o que Ele já sabe. Deus sabe que você está frio antes de você admitir. Confissão é você concordar com Deus sobre o seu estado. É você parar de fazer propaganda da sua espiritualidade e mostrar a realidade. É você dizer: Senhor, eu pequei por negligência. Eu me afastei. Eu priorizei tudo menos a tua presença. E eu não tenho desculpa. Davi fez isso no Salmo 51. Depois de pecar com Batseba, depois de tentar esconder, depois de meses vivendo em hipocrisia, ele quebrou. E ele não veio com meias palavras. Ele disse: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Essa é a oração que abre o céu. Não é a oração bonita, eloquente, cheia de versículos decorados. É a oração quebrantada, humilde, desesperada. É quando você chega diante de Deus sem argumentos, sem defesa, só com o coração aberto dizendo: eu preciso de ti. Sem ti, eu não sou nada. Eu esfriou e eu quero voltar. Escreve nos comentários: eu reconheço e quero mudar.
Porque quando você declara isso publicamente, você está fazendo um compromisso. Você está deixando de ser apenas um espectador passivo e se tornando alguém que toma uma decisão. E Deus honra quem tem coragem de reconhecer a própria necessidade. Mas tem uma coisa que você precisa entender sobre o reconhecimento. Ele não pode vir acompanhado de autoflagelação. Reconhecer não é ficar se martirizando, se punindo, se condenando. Romanos 8, versículo 1 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus não quer que você fique preso na culpa. Ele quer que você reconheça, se arrependa e avance. O inimigo vai tentar distorcer isso. Ele vai pegar o teu reconhecimento e transformar em condenação. Ele vai sussurrar: você é um fracasso. Você nunca vai mudar. Deus está decepcionado com você. Mas isso é mentira. A voz de Deus convence do pecado para te levar ao arrependimento. A voz do inimigo condena para te manter paralisado. Então, quando você reconhecer, faça isso com esperança. Diga: Senhor, eu falhei, mas eu creio na tua misericórdia. Eu me afastei, mas eu creio que tu me recebes de volta. Eu esfriou, mas eu creio que teu fogo pode me reavivar, porque o reconhecimento verdadeiro não é pessimista, é realista com fé, é olhar para o problema sem perder de vista a solução. Jesus contou a parábola do filho pródigo em Lucas 15, e ali tem uma frase poderosa. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho nem tinha chegado perto ainda, e o pai já estava correndo. Isso é o coração de Deus por você. Você não precisa se consertar sozinho antes de voltar. Você não precisa estar perfeito para se aproximar. Você só precisa reconhecer que precisa voltar e dar o primeiro passo. E quando você fizer isso, vai descobrir que Deus já estava te esperando de braços abertos. Ele não está com cara de decepção, ele está com cara de festa. O reconhecimento quebra o orgulho, e quando o orgulho quebra, a graça flui. Quando você para de tentar impressionar a Deus com tua espiritualidade fabricada e se apresenta como você realmente está, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo começa a trabalhar. A presença começa a voltar. A sensibilidade espiritual começa a ser restaurada. Eu já vi crentes que passaram anos fingindo que estava tudo bem e num único momento de reconhecimento honesto, tudo mudou. Eu já vi pessoas que choraram pela primeira vez em meses ao simplesmente dizer: Deus, eu não aguento mais fingir. Eu estou vazio, estou frio e eu preciso de ti. E naquele instante, o processo de restauração começou. Então, não subestime o poder do reconhecimento. Ele é o fundamento de tudo que vem depois. Sem ele, qualquer outro passo que você der vai ser superficial, vai ser religioso, vai ser esforço humano tentando alcançar algo que só a graça pode dar. Mas com ele, você posiciona teu coração no lugar certo para receber o mover de Deus. E agora que você reconheceu, agora que você tirou a máscara, eu vou te ensinar o segundo passo. E esse passo é sobre voltar para a intimidade verdadeira com Deus. Não é sobre fazer mais, é sobre estar perto. Fica comigo porque o que vem agora vai mudar a tua forma de buscar a presença de Deus. O segundo passo para reavivar tua fé não é sobre fazer mais coisas para Deus, é sobre estar perto de Deus. E tem uma diferença gigante entre ativismo religioso e intimidade verdadeira. Você pode estar ocupado com a obra, mas distante da presença. Você pode estar servindo na igreja, mas sem comunhão real. E Deus não quer seus serviços, Ele quer você. Jesus repreendeu Marta em Lucas 10, versículos 41 e 42. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Maria, porém, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta estava fazendo tudo por Jesus, mas Maria estava com Jesus. E Jesus deixou claro qual é a prioridade. Antes de você fazer, você precisa estar. Então, como você retorna para a intimidade quando você esfriou? Primeiro, você precisa simplificar tua vida de oração.
Para de tentar orar 1 hora se você não consegue orar 10 minutos com foco. Para de fazer vigílias gigantes se você não consegue ter um momento de qualidade pela manhã. Deus prefere 10 minutos de intimidade verdadeira do que 1 hora de reza mecânica. Entre no teu quarto, feche a porta, desligue o celular e simplesmente comece a falar com Deus como você falaria com alguém que te ama. Não precisa de palavras difíceis, não precisa de teologia profunda. Só precisa de honestidade. Diga o que você está sentindo. Confesse onde você está falhando. Peça ajuda para voltar. E depois, fique quieto e deixe Ele falar com você. A adoração também é uma porta poderosa de retorno. Coloca um louvor que te conecta com Deus e adora sozinho. Não no culto cheio de gente, mas no teu quarto, onde não tem plateia, onde não tem performance. Ali você vai descobrir se a tua adoração é para Deus ou para te sentir bem. Ali você vai testar se você consegue exaltar a Deus mesmo quando não está sentindo nada. O jejum é outra ferramenta que Deus usa para quebrar fortalezas espirituais. Não precisa ser um jejum de 40 dias. Pode ser um dia, meio-dia, uma refeição. O que importa não é a duração, é a intenção. Quando você jejua, você está dizendo para o teu corpo, você não manda em mim. Você está dizendo para o mundo, eu preciso de Deus mais do que de comida. E isso desperta algo no espiritual. Comenta aqui tua cidade, vamos formar uma corrente de oração. Porque quando você compartilha de onde você está assistindo, você não está sozinho nessa jornada. Tem gente no Brasil inteiro que está voltando para a intimidade com Deus. E juntos nós formamos um exército de pessoas que recusam a mornidão. Isaías 55, versículos 6 e 7 dizem: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, enquanto se pode achar. Isso significa que existe um tempo certo para buscar, e o tempo certo é agora. Não espera passar a semana difícil. Não espera as coisas se acalmarem. Não espera estar com mais disposição, porque o inimigo sempre vai te dar uma desculpa para adiar. Ele vai dizer: amanhã você busca com mais calma. Semana que vem você começa um jejum. Mês que vem você se consagra. E enquanto isso a frieza aumenta. Tem um testemunho que me marcou profundamente sobre o avivamento de Gales no início do século XX. Evan Roberts, um jovem de 26 anos, estava sentindo o chamado de Deus, mas resistia. Até que uma noite, em 1904, ele teve um encontro tão real com o Espírito Santo que ele chorou por horas. Ele disse que sentiu o amor de Deus de uma forma que nunca tinha sentido antes. E a partir daquele momento de intimidade restaurada, Deus usou Evan Roberts para começar um dos maiores avivamentos da história. 100.000 pessoas se converteram em alguns meses. Bares fecharam porque não tinha mais clientes. Prisões esvaziaram porque as pessoas pararam de pecar. Minas de carvão tiveram que retreinar os cavalos porque os mineiros pararam de xingar. Tudo começou com um homem que voltou para a intimidade. Você não precisa ser um grande pregador para Deus te usar. Você não precisa ter diploma de teologia. Você só precisa voltar para perto dele. Porque quando você está na presença, tudo muda. Sua perspectiva muda. Seus problemas ficam menores. Suas forças são renovadas. Sua fé é reavivada. E você volta a ser aquela pessoa que Deus chamou você para ser. Lembra que eu disse que não é sobre fazer mais? É verdade. Mas intimidade gera ação. Quando você está perto de Deus, você naturalmente quer servi-lo. Quando você experimenta a presença, você naturalmente quer compartilhar com outros. Quando você é transformado, você naturalmente quer ser instrumento de transformação. Mas tudo começa com proximidade, não com atividade. Então estabeleça um compromisso hoje. Não com a religião, mas com o relacionamento. Separa um horário fixo todo dia, nem que sejam 15 minutos, para estar a sós com Deus. Nada de distração, nada de pressa. Só você e Ele. E protege esse tempo como você protegeria um compromisso importante.
Porque não existe compromisso mais importante do que comunhão com o Criador. E se você falhar um dia, não desiste. Levanta no outro dia e continua. Porque intimidade não se constrói num dia, se constrói com consistência. É como qualquer relacionamento. Você não se torna íntimo de alguém com uma conversa profunda. Você se torna íntimo com presença constante, com tempo investido, com vulnerabilidade compartilhada. Agora que você aprendeu a reconhecer e a retornar para a intimidade, eu vou te ensinar o terceiro passo. E esse passo é sobre perseverança. Porque o fogo voltou, mas como você mantém ele aceso? Como você não esfria de novo? Isso é o que eu vou te mostrar agora, e é fundamental para a tua jornada. Agora vem o passo mais importante de todos, porque reconhecer é bom, retornar para a intimidade é essencial. Mas se você não aprender a perseverar, daqui a 3 meses você vai estar de volta na frieza. O terceiro passo é sobre manter o fogo aceso. É sobre criar uma vida espiritual que não depende de emoção, mas de disciplina fundamentada no amor por Deus. A verdade que ninguém quer ouvir é essa: sentimento vai e vem. Tem dias que você vai acordar sem vontade de orar. Tem dias que o louvor não vai te tocar. Tem dias que você vai abrir a Bíblia e não vai sentir nada. E é justamente nesses dias que sua fé é testada. Porque fé verdadeira não é buscar Deus só quando você está motivado. É buscar Ele mesmo quando tudo em você quer desistir. Hebreus 10, versículo 25, traz um mandamento claro. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando a congregação. Por quê? Porque sozinho você não aguenta. Sozinho você esfria. Sozinho você cai. A comunhão com outros crentes não é opcional, é essencial. Você precisa de gente que vai te cobrar quando você sumir. Você precisa de gente que vai orar por você quando você está fraco. Você precisa de gente que vai te lembrar da verdade quando o inimigo está sussurrando mentiras. Provérbios 27, versículo 17 diz: Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então arruma um grupo pequeno de pessoas de confiança, pode ser 2, 3 amigos que levam Deus a sério. E vocês fazem um pacto. Vocês se encontram toda semana, seja pessoalmente ou online. Vocês compartilham como está a vida espiritual de cada um, sem máscara, sem fingimento. E vocês oram uns pelos outros. Isso vai salvar tua vida espiritual nos momentos difíceis. Tem sinais de que a restauração está acontecendo e você precisa saber identificar para não desanimar no meio do caminho. Primeiro sinal, você começa a sentir fome de Deus de novo. Não é só obrigação, é desejo. Você acorda e a primeira coisa que você quer fazer é orar. Você passa o dia e sente saudade da presença. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Segundo sinal, a palavra começa a ganhar vida. Você lê um versículo que já leu 1000 vezes e de repente ele salta da página como revelação nova. Você ouve uma pregação e parece que foi feita especialmente para você. Isso é Deus falando de novo. Isso é a sensibilidade espiritual sendo restaurada. Terceiro sinal, você volta a ter convicção do pecado. Coisas que você fazia sem remorso agora te incomodam. O Espírito Santo volta a te cutucar quando você está no caminho errado. E isso não é condenação, é cuidado. É Deus te amando o suficiente para não te deixar na mediocridade. Se este vídeo te ajudou, se inscreve no canal, porque todo dia tem conteúdo novo que vai fortalecer tua fé e te preparar para o que vem pela frente. E nós estamos construindo uma comunidade de crentes que recusam a mornidão e escolhem viver no fogo do Espírito. Mas vigilância também significa entender os tempos em que estamos vivendo. Jesus disse em Mateus 24, versículo 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar não é paranoia, é atenção espiritual. É perceber que o mundo está mudando rápido, que a pressão sobre os crentes está aumentando, que os sinais proféticos estão se cumprindo, e é aqui que tua fé renovada se conecta com o plano maior de Deus.
Porque Deus não está só restaurando você para você ser feliz. Ele está te preparando para um propósito maior. Ele está te reposicionando para você ser luz numa geração de trevas. Ele está te fortalecendo porque os dias que vêm exigem crentes de fogo, não crentes mornos. Nos últimos tempos, a Bíblia diz que muitos vão se escandalizar, muitos vão trair uns aos outros, muitos falsos profetas vão enganar. Mas também diz que aqueles que conhecem o seu Deus se tornarão fortes e farão proezas. Daniel 11, versículo 32. Você quer ser do grupo que desiste ou do grupo que faz proezas? A perseverança não é esforço humano tentando se manter firme. É dependência contínua da graça de Deus. É você reconhecer todo dia que sem Ele você não consegue nada. É você renovar o compromisso toda manhã. É você guardar teu coração de tudo que pode roubar tua comunhão. Provérbios 4, versículo 23 alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda teu coração da amargura, guarda teu coração da ofensa, guarda teu coração da incredulidade, guarda teu coração das distrações do mundo, porque o que entra no teu coração determina o que sai da tua vida. E quando você estiver firme, quando o fogo estiver aceso de novo, quando você estiver vivendo em intimidade constante com Deus, aí vem a missão. Porque crente restaurado não pode ficar quieto. Você vai começar a perceber as pessoas ao teu redor que estão frias como você estava. E Deus vai te usar para despertar elas também. Você vai ser instrumento de avivamento na tua família, no teu trabalho, na tua igreja. Porque avivamento não começa com multidões. Começa com uma pessoa que decide não aceitar mais a mornidão. Depois vira 2, depois vira 10, depois vira 100. E de repente Deus está movendo de forma que ninguém esperava. Então estabelece hoje na tua vida 3 compromissos práticos. Primeiro, tempo diário de intimidade com Deus, inegociável. Segundo, prestação de contas com pelo menos uma pessoa de confiança. Terceiro, vigilância constante sobre o estado do teu coração. Se você fizer isso, daqui a 6 meses você vai olhar para trás e não vai reconhecer quem você era. E agora, eu preciso te mostrar uma coisa que vai conectar tudo isso com o cenário profético maior. Porque tua restauração pessoal não está desconectada do que Deus está fazendo no mundo. Existe uma razão profética pela qual a pressão espiritual aumentou. Existe um contexto maior que explica por que tantos crentes estão esfriando ao mesmo tempo. Agora eu vou te revelar por que sua fé pessoal importa tanto no contexto profético global. Porque o que você está vivendo não é só uma luta individual, é parte de uma guerra espiritual gigantesca que está acontecendo nos bastidores do mundo. E quando você entende isso, tudo muda. Você percebe que reavivar tua fé não é só sobre você estar bem, é sobre você estar preparado para o que vem. Jesus alertou em Mateus 24 que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E olha só, ele não disse que o mundo ficaria mais frio. Ele disse que os crentes ficariam mais frios. Por quê? Porque a pressão espiritual dos últimos tempos é calculada exatamente para isso. Para te distrair, para te cansar, para te fazer desistir de buscar a presença de Deus com intensidade. O inimigo sabe que se ele conseguir neutralizar a igreja, ele tem campo livre para executar os planos dele. E a melhor forma de neutralizar a igreja não é com perseguição violenta, é com mornidão confortável. É deixando os crentes ocupados demais, entretenidos demais, religiosos demais, mas vazios de poder. E quando você olha ao redor, quantos crentes você conhece que têm forma de piedade, mas negam a eficácia dela? 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, profetiza sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, aparência de piedade sem eficácia.
Isso descreve grande parte da igreja hoje. Crentes que vão aos cultos, mas não têm poder. Que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Que defendem a doutrina, mas não vivem em santidade. Que falam de avivamento, mas estão completamente frios. E isso não é acidente, é cumprimento profético. Mas tem algo acontecendo no cenário mundial que está acelerando tudo isso. Israel voltou para a terra deles em 1948, exatamente como os profetas disseram que aconteceria. Jerusalém foi reconquistada em 1967. E agora, neste exato momento, existe uma pressão internacional massiva contra Israel que nunca existiu antes na história. As nações estão se posicionando exatamente como Zacarias 12 predisse há 2.500 anos. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Você está vendo isso acontecer agora. A ONU votando resoluções contra Israel. Países do mundo inteiro pressionando para dividir a terra. Alianças se formando que a Bíblia profetizou há milênios. E tudo isso tem um propósito. Deus está montando o cenário final. Ele está cumprindo cada detalhe da profecia. E no meio disso tudo, ele precisa de uma igreja desperta, não adormecida. É por isso que o inimigo está investindo pesado para te manter frio. Porque se você acordar, se você voltar para o fogo, se você entender os tempos, você se torna perigoso para os planos dele. Você começa a orar com autoridade. Você começa a interceder pelas nações. Você começa a discernir os espíritos que estão operando, e isso muda a atmosfera espiritual. Daniel capítulo 12, versículo 3 diz: Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Os sábios são aqueles que entendem os tempos, que não estão dormindo enquanto a profecia se cumpre, que estão acordados, vigilantes, preparados. Sua restauração espiritual se conecta com o plano maior de Deus, porque ele está levantando um remanescente. Um grupo de crentes que vai se manter quente enquanto o mundo esfria. Um exército de intercessores que vai ficar de pé enquanto outros caem. Uma geração que vai brilhar nas trevas mais densas que o mundo já viu. Você foi chamado para fazer parte desse remanescente. Não por mérito, mas por graça. Não porque você é melhor, mas porque você escolheu não aceitar a mornidão. E agora que você entendeu o sinal número 1 da fé esfriada, agora que você sabe como reconhecer, como retornar e como perseverar, você tem uma decisão a tomar. Você vai continuar vivendo na mediocridade espiritual ou vai se posicionar como alguém que arde de paixão por Deus? Você vai assistir os eventos proféticos acontecerem de longe ou vai ser parte ativa do propósito de Deus para esta geração? Porque o relógio profético está acelerado. Os sinais estão por toda parte. E Deus está chamando você para acordar. Apocalipse 3, versículo 20, traz a palavra mais linda para quem está frio. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração neste momento. Ele quer entrar. Ele quer restaurar. Ele quer te usar. A pergunta não é se Deus está disposto. A pergunta é se você vai abrir a porta, se você vai reconhecer, se você vai voltar, se você vai perseverar. Porque o que está em jogo não é só tua felicidade pessoal. É o cumprimento do propósito eterno de Deus na tua vida. É você ocupar o lugar que foi preparado para você desde a fundação do mundo. E agora eu quero que você assista ao próximo vídeo. Israel mais ONU, a peça final. Porque o que eu acabei de te mostrar aqui vai fazer muito mais sentido quando você entender o cenário profético completo. Você vai ver como as nações estão se posicionando exatamente como a Bíblia disse. Você vai entender por que a pressão sobre os crentes aumentou tanto. E você vai se preparar para o que vem, porque isso explica o cenário maior que está pressionando os crentes. Isso conecta os pontos entre tua vida espiritual
e o plano profético de Deus. E quando você vê o quadro completo, tua fé não só reaviva, ela se ancora numa certeza inabalável de que Deus está no controle, de que cada palavra dele vai se cumprir, de que você está vivendo nos dias mais importantes da história. Então não para aqui. Clica no próximo vídeo agora. Deixa Deus completar a revelação que Ele começou em você hoje. E prepara teu coração para ver com teus próprios olhos como a profecia está se cumprindo diante de nós. O tempo é agora. A hora é essa. E você foi escolhido para estar vivo exatamente neste momento da história.